O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez quero dar as boas-vindas a todos os nossos irmãos e irmãs que vieram de tantos lugares para agradecer e também para louvar e pedir tantas graças para a sua vida, ou mesmo para a vida daquelas pessoas que sempre pedem as suas orações. Desde já, meu irmão, minha irmã, contem com as nossas orações para que aqueles pedidos que vocês trazem no coração para esta Santa Missa sejam todos atendidos. E mais uma vez quero dar as boas-vindas a você que levanta bem cedinho para rezar conosco através da Rede Nazaré de televisão e também através da Rádio Web Basílica, a qual pode ser sintonizada através do portal basilicadenazaré.com.br, ou mesmo você pode instalar no seu celular ou tablet o aplicativo que já se encontra à sua disposição. A você e a sua família, contem sempre com as nossas orações e que o seu dia seja um dia muito abençoado. Irmãos e irmãs, certa vez um rei, já pressentindo a morte, chamou seu único filho para lhe passar o reino. Então o pai disse: meu filho, receba este anel como sinal de transmissão do meu poder para você. E nunca se esqueça de ler a inscrição que está contida nele, pois ela vai te ajudar muito a governar bem o nosso povo. Passado alguns dias, o rei veio a falecer, e o filho então assumiu de fato e de direito o trono deixado por seu pai. E logo nos seus primeiros meses de reinado, ele teve que enfrentar uma dura batalha, e viu muitos de seus amigos, companheiros, compatriotas serem assassinados durante a guerra. E então ele resolveu ler a inscrição que estava escrita no anel. E quando ele leu, lá dizia: isto também passará. E ele ganhou a guerra. Conseguiu voltar para a cidade, foi recebido como um verdadeiro herói pelo seu povo. E ele mais uma vez leu a inscrição no anel: isto também passará.
E ele nunca se esqueceu dos conselhos do seu pai e se tornou um grande rei, um rei justo, um rei capaz, um rei digno da confiança de todos os seus súditos. Abraham Lincoln, que foi o 16º presidente norte-americano, em uma de suas várias frases célebres, tem uma que chama muita atenção para entendermos a liturgia da palavra do dia de hoje. Abraham Lincoln dizia: você quer conhecer o caráter do ser humano? Lhe dê poder. É o que nós vimos na primeira leitura de hoje. Moisés, que já está pressentindo o fim da sua vida, ele então vai chamar Josué para lhe passar o comando. Ou seja, Josué é aquele que vai fazer com que o povo de Deus entre na terra prometida. E Moisés, como foi um grande líder, que foi um grande libertador, e como um grande pai, ele vai dizer a Josué: sede forte, sede corajoso, confie em Deus. Ou seja, faça com que Deus esteja sempre à frente dos seus caminhos. E de fato, Josué, a exemplo de Moisés, vai se tornar um grande líder. Josué, com a força de Deus, com a ajuda de Deus, ele vai conseguir levar o seu povo à terra prometida, à salvação definitiva. Aqui nós estamos já saindo do chamado conjunto do Pentateuco e entrando no chamado conjunto dos livros históricos. Porque, como nós sabemos, o Antigo Testamento é dividido em 4 partes: Pentateuco, livros históricos, sapienciais e profetismo. Deixando Deuteronômio, que é o último livro do Pentateuco, nós vamos entrar no chamado livros históricos, começando pelo livro de Josué. E Josué é aquele que vai mostrar a sua confiança em Deus, não só ele, mas também toda a sua família, pois quando nós lemos no livro de Josué, capítulo 24, versículo 15, vamos encontrar uma frase que todos vocês sabem de cor e salteado: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E graças aos conselhos de Moisés para Josué, Josué então vai, com a ajuda de Deus, ajudar o seu povo. E é o que está acontecendo no Evangelho de hoje. Jesus, que chama os seus discípulos para lhes dar conselhos. E Jesus vai utilizar a criança como exemplo. E aqui cabe uma pergunta: por que o autor sagrado usa esse substantivo criança para mostrar como é o reino de Deus e como fazer para entrar no reino de Deus? A criança, meus irmãos e irmãs, representam 2 coisas. A primeira delas, a dependência. Nós sabemos que toda criança é dependente dos adultos, dependente do seu pai e da sua mãe. Nós precisamos nos comportar como criança, no sentido de sermos também dependentes de Deus, nosso Pai, e dependentes de nossa mãe, Nossa Senhora de Nazaré. E um outro significado para o substantivo criança é a sua inocência, a sua pureza. Quantas vezes nós vemos as crianças brincando, mas por qualquer motivo começam a brigar, e 5 minutos depois estão elas novamente brincando. As crianças nos ensinam que elas não guardam rancor, não guardam ressentimento, não guardam mágoa. Pelo contrário, é um coração puro, um coração inocente, um coração pronto para perdoar, um coração pronto para amar.
E Jesus está ensinando isso para os seus discípulos. Vocês querem entrar no reino dos céus? Vocês querem ser pessoas perfeitas, puras? Se comportem como as crianças, sendo dependentes de Deus e de Nossa Senhora, mas sendo pessoas puras e limpas de coração. Depois Jesus fala das ovelhas. Ele vai dizer que o verdadeiro pastor, e isto ele está ensinando para os seus discípulos de seu tempo, mas também ensinando para os seus discípulos de nosso tempo, que somos nós, que o verdadeiro pastor é aquele que deixa as 99 ovelhas no curral, no redil, e vai em busca daquela que se perdeu. Aqui Jesus quer mostrar que nós, como filhos e filhas de Deus, nós precisamos nos preocuparmos com os pecadores, com aquelas ovelhas que se afastaram da casa de Deus, aquelas ovelhas que se perderam por causa do seu pecado. E nós, que estamos sempre próximos de Deus, nós precisamos, através do nosso exemplo, mostrar para elas o verdadeiro caminho, o caminho da conversão. Pois através do caminho da conversão, estas ovelhas extraviadas também conhecerão a bondade e o amor de Deus. Agindo assim, meu irmão, minha irmã, nós estaremos sendo verdadeiros líderes, ou seja, estamos colocando em prática os dons que nós recebemos no dia do nosso batismo. Entre eles, o dom de ser profetas, anunciar a palavra de Deus a todos aqueles e aquelas que se abrem para acolhê-la. Portanto, meu irmão, minha irmã, se você está passando por qualquer tribulação, por qualquer provação na sua vida, se você tem confiança em Deus, você vai entender que isso também passará e a graça de Deus permanecerá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.